Bom dia. O nosso tema hoje é sobre o cristão e as lutas sociais. Para conversarmos um pouquinho sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Lucas 5, 18 a 26. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o abaixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homens, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Vamos orar? Deus, estamos diante da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor revele a nós a Tua verdade. Mostre aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa manhã, Deus. Teu Santo Espírito nos guie neste caminho. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, na época de Jesus, já existiam pessoas que eram excluídas da sociedade. Paralíticos, leprosos, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Todas essas pessoas eram pessoas que não eram bem assistidas pela sociedade. Eram pessoas que eram excluídas da sociedade. Mas é interessante pensar que na maioria das vezes que Jesus se encontrava com essas pessoas, ele não prestava somente atenção ao espírito delas, mas também ao corpo delas. Jesus, quando se encontrava com as pessoas que eram separadas da sociedade, ele olhava espírito e corpo, porque o ser humano é um ser indivisível. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas o ser humano só é ser humano porque ele é um conjunto de alma e corpo. Então, o Deus, Jesus, ele se preocupava com o homem por inteiro, toda a complexidade do ser humano. Uma alma sem corpo seria um fantasminha. Um corpo sem alma seria um cadáver, certo? Então, por isso que o ser humano só é ser humano com esse conjunto de coisas. Quando Jesus ele curava alguém ou ele prestava uma assistência a essa pessoa, ele se preocupava com a totalidade do ser humano. Ele curava o homem todo. Então, um dos caráteres, uma das qualidades dos milagres de Jesus era devolver a dignidade humana. Era fazer com que as pessoas que ele encontrava fossem reinseridas na sociedade como pessoas plenas, capazes e totalmente reinseridas nessa nova atividade na sociedade. O paralítico, por exemplo, é um desses exemplos, né? Era uma pessoa que não podia andar, mas quando Jesus o encontrou, ele reinseriu ele na sociedade. Não somente o seu espírito, mas também o seu corpo sendo restaurado. Assim também funcionam as lutas sociais. As lutas sociais são aquelas lutas que devolvem a dignidade humana. E tudo que é bom, perfeito e agradável vem de Deus. Então toda luta social que tem um clamor pela verdade, tem um clamor pela dignidade humana, também procede de Deus. Então, Deus conta conosco para essas lutas e Ele chama cada um de nós para que a gente se envolva nessas coisas também. De certa forma, as lutas sociais podem ser vistas como um milagre também, porque elas promovem a dignidade do homem novamente. Então, é sobre isso que nós vamos conversar essa manhã, e o primeiro ponto que eu queria tocar com os irmãos sobre isso, é que nós temos que prestar atenção aos desfavorecidos. Nos versículos 18 e 19, vamos voltar lá para a gente dar mais uma lida? 18 e 19. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o abaixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão,
bem em frente de Jesus. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Nesses versículos, Lucas relata a dificuldade que os homens tiveram de levar esse paralítico até Jesus. Tinha um grupo de pessoas ouvindo Jesus, sendo curadas por Jesus, estavam ao redor de Jesus ali naquela casa, mas só que eles estavam tão atordoados, tão espantados, tão impressionados com Jesus ali tão próximo, que ao se aproximar da outra pessoa, com dificuldade, eles não prestaram atenção nessa pessoa. O paralítico tentou se aproximar, mas não conseguiu. Eles tiveram que fazer uma abertura no teto para que essa pessoa conseguisse chegar até Jesus. Infelizmente, meus irmãos, muitas das vezes somos parecidos com essas pessoas. Sabe por quê? Porque a gente está tão acostumado a uma vida cristã, religiosa, de vivências dentro do templo, que a gente se esquece muitas das vezes de assistir as pessoas que estão do lado de fora. A gente fica tão atordoados, tão impressionados, a gente acha esse clima tão gostoso, esse ambiente tão legal de vir, que quando vem uma pessoa de fora com dificuldades, com clamor, a gente dá as costas e não observa o que aquela pessoa tem de necessidade ou tem a nos dizer. Muitas das vezes nós somos como essas pessoas que ficam ao redor de Jesus, mas não abrem espaço para as outras pessoas passarem. Isso é uma coisa muito grave da vida cristã que a gente tem que abolir. O John Stott, não sei quem conhece, é um teólogo que eu gosto muito, ele escreveu um texto como na figura de uma mulher, e ela escreve um pouco sobre isso, né? Ele fala um pouco sobre isso nesse texto. Eu queria que os irmãos prestassem atenção. Eu estava faminta, e você formou um grupo humanitário para discutir minha fome. Eu estava presa, e você saiu vagarosamente para a sua capela para orar por minha libertação. Eu estava nua, e você na sua mente discutiu a moralidade de minha aparência. Eu estava doente, e você se ajoelhou e agradeceu a Deus pela sua saúde. Eu estava desabrigada, e você pregou para mim sobre o abrigo espiritual do amor de Deus. Eu estava solitária, e você me deixou sozinha para ir orar por mim. Você parece tão santo, tão próximo de Deus, mas eu ainda estou faminta, solitária e com frio. Muitas das vezes, nós levamos as ações, aquilo que Cristo nos pediu para fazer, somente para o âmbito espiritual. Mas o homem não vive só de espiritualidade. O homem vive de corpo, vive de físico, coisas físicas, necessidades físicas, demandas físicas. A sociedade ela é carente não somente de ouvir do amor de Deus, mas também da ação do próprio reino de Deus na terra. Então, muitas das vezes, nós ficamos tão perplexos ao redor de Jesus, que nós nos esquecemos de enxergar o clamor das pessoas que estão lá fora. No livro de Tiago, foi até o versículo que a gente leu, capítulo 1, versículo 27, nos diz que a religião pura e verdadeira, segundo o Pai, é o cuidado com os órfãos, com as viúvas e a não corrupção com o mundo. Os órfãos e as viúvas nesse texto representam todos aqueles que vivem à margem da sociedade. Será então, meus irmãos, que temos sido pessoas que se preocupam com os desfavorecidos? O nosso discurso é muito bonito, o nosso discurso é maravilhoso. O discurso de que a gente se preocupa, que o amor de Deus alcança todas as pessoas. Mas será que isso na prática tem sido uma verdade? Será que o vizinho que passa fome do seu lado, você tem ajudado ele? As pessoas que sofrem bullying na escola, você tem sido um incentivador do bullying ou uma pessoa que tem lutado contra isso? Nós temos apoiado as lutas que são justas diante de Deus ou temos incentivado mais ainda a desigualdade e a separação? A luta do movimento negro, ela significa alguma coisa para essa igreja? Deixa eu contar uma pequena história para os irmãos. Em 1º de janeiro de 1863, Abraham Lincoln, que era o presidente dos Estados Unidos naquela época, emitiu um documento de emancipação dos escravos. Em 1875, esses escravos que foram emancipados por esse documento, começaram a sair das terras escravas para procurarem as suas casas. Alguns desses escravos eles foram remunerados pelos patrões antigos, porque eles entenderam a besteira que tinham feito e remuneraram esses escravos. Com esse dinheiro, em 1875, eles começam a sair das comunidades escravas à procura do imóvel para eles morarem. Só que, chegando para fazerem a compra, porque tinham dinheiro para comprar, a indústria imobiliária fechou as portas. Mesmo eles tendo dinheiro, eles inventavam milhares de desculpas para que essas pessoas não conseguissem comprar os seus imóveis.
Em 2003, George W. Bush, quem conhece, acho que todo mundo, presidente dos Estados Unidos também, tinha um conselheiro que chamava Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas do século XX. Billy Graham virou para George W. Bush e falou assim: existe uma coisa muito errada na história dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente chama de dívida histórica. Lá nos Estados Unidos eles chamam de dívida histórica também, por coincidência. É a dívida histórica que o país tem com os negros que foram escravizados naquela época. A partir de então, depois de George W. Bush ouvir o Billy Graham, eles entraram com uma emenda no Senado americano para que essas famílias de escravos antigos fossem remuneradas por todas as coisas que aconteceram ao longo do tempo. Através de um cristão, Billy Graham, várias famílias escravas foram alcançadas. E hoje eles conseguem comprar uma casa. A disparidade de riqueza entre negro e branco nos Estados Unidos ainda é muito alta. Isso devido aos imóveis que foram comprados há muitos anos atrás. Todo mundo sabe que um bom investimento hoje em dia é comprar um imóvel, porque ele só valoriza durante o tempo. Aquelas famílias negras que não conseguiram comprar os seus imóveis naquela época, hoje elas sofrem déficit quanto às famílias brancas. Será, meus irmãos, que aqui no Brasil não acontecem coisas similares? Será que essa causa dos nossos irmãos não são a nossa causa também? Será que vai ter que se levantar um outro Billy Graham aqui no Brasil para ele dar um conselho? Ou mais de 100 milhões de cristãos não conseguem falar alguma coisa? O movimento LGBT, será que não existe nada de digno nas questões que eles levantam? Ou será que a gente pensa que tudo que eles dizem é baboseira, é palhaçada, não provém de Deus? Existe uma coisa que Deus provê para todo mundo, que é justiça e dignidade. Por mais que a gente não concorde com o pecado deles ou com as dificuldades que eles tenham, ainda assim, existe muito clamor desse movimento LGBT que precisa ser ouvido. Mas muitas das vezes a gente está fechado. A gente está ao redor de Jesus, encantado com os ensinamentos, mas as pessoas que estão lá fora não conseguem entrar. O reino de Deus é para aqueles que entenderam que lutar um pelos outros não é um ato de bondade, mas sim de justiça. Deus sempre é a favor do que é justo e verdadeiro. Todas as questões sociais que são para a dignidade humana são valorizadas por Deus. Diante do texto, nós temos duas possibilidades, então, diante do texto que nós lemos. Ou nós vamos continuar sendo para sempre essas pessoas que ficam ao redor de Jesus, ouvindo o que Jesus tem para falar, e não se atentam mais para ninguém ao redor, ou nós vamos ser como aquelas pessoas que pegaram o paralítico e ergueram ele para Jesus ver. Então, o primeiro ponto que eu queria que os irmãos pensassem é qual postura que você vai tomar. Você vai continuar sendo para sempre essa pessoa encantada com os ensinamentos de Jesus que não pratica? Ou vai ser essa pessoa que pega os desfavorecidos, os que vivem à margem da sociedade e o vão levar até Jesus? O segundo ponto que eu queria tratar com os irmãos é que não devemos duvidar da onipotência e universalidade de Deus. Vamos voltar lá no versículos 20 a 24? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil de dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Para entendermos o que está acontecendo aqui, nós precisamos ter em mente dois conceitos. O primeiro é a onipotência, o segundo é a universalidade. A onipotência de Deus é um atributo de Deus. E significa justamente o que o nome quer dizer. Significa que Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer tudo, absolutamente tudo. Deus, como Criador, ele tem esse poder de interferir na criação a seu bel prazer. Ele pode fazer qualquer coisa. Tudo que ele deseja, ele consegue, porque ele é criador, foi ele que fez e ele pode alterar qualquer coisa. O segundo conceito que a gente tem que ter para entender o que está acontecendo aqui é a universalidade. A universalidade tem a ver com a vontade salvífica de Deus. Deus tem a vontade, tem o desejo de que todo homem se salve. Já leram isso na Bíblia? Sim? Deus tem a vontade que todo homem seja salvo. E por que eu estou falando isso? O que tem de importante entender esses dois conceitos de onipotência e universalidade? O primeiro é que Deus, sendo onipotente, ele pode alcançar qualquer pessoa.
Ele pode fazer qualquer obra na vida de uma pessoa, mesmo aquelas pessoas que a gente acha que não merece. Segundo ponto, universalidade. Deus, desejando que todos os homens se salvem, Ele deseja também que todos os homens tenham dignidade. O pastor René Kivitz, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: é bem verdade que nós somos pessoas que agendamos encontros com Jesus, mas não devemos nos assustar com quem estará à mesa no último dia. Às vezes nós criamos nossos próprios padrões de quem é digno, de quem não é digno, de quem merece justiça, de quem não merece justiça, e nos esquecemos que Deus, Ele deseja que todos sejam alcançados e que a dignidade humana seja restaurada. Muitas das vezes nós mesmos queremos dizer para Deus quem que Ele deve encontrar, quem que Ele deve encontrar e quem que Ele não deve. Mas a verdade é que absolutamente todas as pessoas são bem-vindas no reino de Deus. Então a justiça social, ela deve ser feita para todas as pessoas. As lutas sociais, todas as lutas que visam a igualdade humana devem ter cristãos participando dessas lutas também. Nesse trecho do texto, os fariseus duvidaram da onipotência e universalidade de Jesus. Não acreditaram que Jesus poderia perdoar os pecados, muito menos curar o paralítico. E de fariseu, todos nós temos um pouco. De fariseu, todos nós temos um pouco. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase, mas se não ouviram, preparem o coração de vocês. Deus não é cristão. Deus não é cristão. O que isso significa? Nós somos povo escolhido de Deus, somos sacerdócio real, aquela história toda. Nós somos povo eleito de Deus, escolhido, mas Deus não é Deus exclusivo nosso. Deus é Deus sobre tudo e todos, e Ele alcança todas as pessoas e tem interesse sobre a dignidade de todas as pessoas. Não é somente o nicho religioso que a gente vive, é todas as pessoas, todas as pessoas. Será que temos sido, então, cidadãos de bem? Uma palavra tão em moda hoje, né? Cidadãos de bem. Será que temos sido? Ou será que temos negado a onipotência e a universalidade de Deus? Será que duvidamos que alguém não mereça justiça por conta da sua cor, condição social ou opção sexual? Muitas das vezes nós dizemos que é melhor que essas pessoas morram, não é? Bandido bom é bandido morto. Se Deus levasse em consideração que bandido bom é bandido morto, essa igreja ia estar vazia. Porque todos nós somos delinquentes fugitivos de Deus. Então essa igreja estaria completamente vazia. Temos sido cristãos que se envolvem com as demandas da comunidade ou só nos envolvemos nas redes sociais para causar tumulto? No encontro do paralítico com Jesus, podemos ver onipotência e universalidade em ação, demonstrando que todos os seres humanos são bem-vindos na mesa de Jesus. Amém? Todos os seres humanos são bem-vindos na mesa de Jesus e todos merecem dignidade. Próximo ponto que eu queria tratar com os irmãos e o último. As lutas sociais revelam a glória de Deus. Versículos 25 e 26. Por favor. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. As lutas sociais revelam a glória de Deus também, meus irmãos. Quando o paralítico recebe o seu status de plenitude de ser humano restaurado, a sua única atitude foi glorificar a Deus. Vocês separaram no texto? Sim? Ele foi curado, restaurado, reinserido na sociedade e depois disso tudo ele começou a glorificar a Deus. As lutas sociais revelam a glória de Deus porque elas demonstram que ainda o mundo tem jeito, que ainda vale a pena lutar pelas pessoas que estão aqui. Quando os cristãos se envolvem nas lutas sociais, a gente está sinalizando o reino de Deus. A gente está demonstrando para o mundo que as práticas que são adotadas aqui, os preconceitos, tudo aquilo que a gente vê acontecendo não é justo e que existe um reino melhor para se viver. Então, quando a gente se engaja na luta pelo próximo, pelas questões sociais, pelo movimento negro, as lutas dignas do movimento LGBT, por exemplo, a gente demonstra para o mundo que existe sim um jeito de se viver, um jeito novo, porque o reino de Deus já está entre nós. É totalmente impossível, então, o servo de Cristo Jesus ser alguém apático frente ao clamor do mundo. O cristão que não pratica atos de justiça para com a sociedade não transmite as boas novas enviadas por Jesus. Então, se você é cristão e você tem alguma dessas falas que eu disse aqui sobre bandido bom é bandido morto, ou que o movimento LGBT não tem nada de digno, ou que você separa as pessoas pelas cores, pela condição social. Então eu tenho uma triste notícia para você, que você não teve um encontro com Jesus ainda. Isso precisa ser revisto no seu coração. Você precisa procurar Jesus de verdade.
Os seus atos na sociedade, os nossos atos, têm revelado um Deus justo ou um Deus rancoroso e raivoso. Tem muita gente que esquece que Jesus ele é embaixador do céu e acha que Jesus é embaixador do inferno, já viram isso? Querem lançar condenação para todo mundo, mas Jesus ele veio para salvar as pessoas e para nos devolver a dignidade humana. Quando aquele paralítico saiu da presença de Jesus com sua dignidade restaurada, todos ao redor foram contagiados por essa esperança de que é sim possível uma vida que vale a pena ser vivida. O paralítico não saiu somente com a salvação, mas com seu corpo restaurado. Isso é um dos maiores desafios que nós como igreja temos, de saber que o ser humano ele é completo. Nós não devemos viver a vida nossa somente nesse âmbito espiritual. Religiosidade mata. Enquanto a gente não voltar os olhos para o ser humano por completo, espírito e corpo, a gente não vai se engajar em lutas sociais, a gente não vai entender o que é o evangelho todo para o homem todo. Esse mês da juventude vai ir por água abaixo. Enquanto a gente não entender que o ser humano é um ser completo e indivisível, que tem necessidades espirituais e físicas, a gente vai continuar na mesma de sempre. E nada disso que a gente aprendeu aqui vai fazer diferença. Concluindo, meus irmãos, as lutas sociais, elas são aquilo que revelam a glória de Deus aqui na terra também. Não é o nome da sua igreja, não é o quanto você é bonzinho, não é o que você tem feito do ano, mas lutar pelo outro, amar o próximo é um dos maiores mandamentos. Sim ou não é? Verdade? Amar o próximo é um dos maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aquele cristão que não se engaja nas lutas, nas necessidades do pessoal que está tentando se aproximar até Jesus, muito provavelmente ele não teve um encontro com Cristo ainda. Porque é impossível um cristão ficar apático frente ao tanto de bagunça que está acontecendo aí fora. Então meu desejo, meu desafio para a igreja, para a gente, para mim, é que nós possamos ser pessoas que se engajem na luta do próximo. Pessoas que se preocupam com o que o outro está vivendo, o que o outro está passando. Que denunciem as desigualdades, os sofrimentos. E que a gente realmente se importe com a vida do outro. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por tua misericórdia. Obrigado por tua graça. Obrigado por tua bondade, Deus. Ó Deus, que o Senhor visite nossos corações nesta manhã, Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender, ó Pai, que cuidar do outro também é revelar o Teu reino. Que o Teu reino já está entre nós, ó Pai, e necessita que a gente haja, que a gente se movimente, que a gente pratique o Seu amor aqui na terra, para que as outras pessoas também vejam Tua glória. Deus, nos ajude a ser uma igreja acolhedora, uma igreja que ouça os problemas dos outros, uma igreja que se envolve, uma igreja que está aberta a dialogar, ó Deus. Que o Senhor nos transforma, Pai, nos ajude a entender que o maior pecador somos nós mesmos. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.